E os debaixo do Espírito. Dai, Signore, la adorazione. Dai alla Signore il potere. Spavare il potere. Dai, Signore, la sabedoria. Dai, Signore, la forza, fortaleza, Signore. Shanderele, alara, la baixa, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Boa noite a todos, podemos nos sentar. Meu nome é Vacildes, diferente, mas eu gosto porque depois que aprende é quase sempre sou eu mesma. Existe mais duas pessoas com este nome. Mas alguns também me chamam de Cici pelo trabalho que eu comecei a fazer com crianças, adolescentes, depois eles cresceram. Alguns me chamam de Cici também. Hoje estamos aqui para conversar sobre um tema que nasceu de uma conversa com o Valdir. Enquanto eu explico, vocês podem já ir adiantando, pegando o Êxodo 14, porque assim já fica mais prático. Quando conversávamos sobre a passagem do Mar Vermelho. Uma experiência em contemplar Deus na natureza que eu tive ao ir à praia de Pernambuco, aí no Guarujá, perto do Hotel Jequitimá, onde há um momento em que o mar se divide e você atravessa o mar a pé enxuto e vai para um outro lado, que é uma montanhazinha, vamos dizer assim, e lá existe água potável. As pessoas atravessam e pegam a água potável. E no dia que eu contemplei Deus através dessa beleza da natureza, eu olhei e falei, nossa, olha a passagem do Mar Vermelho aqui. E aí eu comecei a conversar com Deus. E partilhando isso com o Valdir, ele falou, Vacilo, precisa sair, então prega sobre isso. Só que Deus faz a coisa do jeito que Ele quer. E o nome hoje da nossa conversa, nós vamos ler a passagem do Mar Vermelho, mas o nome da nossa conversa agora, aqui hoje é Cuidador. Da passagem do Mar Vermelho, nós chegamos ao tema Cuidador. E cuidador no dicionário é aquele que zela. E Moisés foi alguém que zelou pelo povo hebreu. Mas no dicionário de Deus, cuidador é presença humana que torna real o amor de Deus. Isso é cuidador. Por isso esse grupo está sempre cheio de gente. Porque aqui acontece isso. Presença real de Deus. O Deus humano cuida do outro. Às vezes no abraço, às vezes na escuta, numa acolhida de irmãos. Então nosso tema hoje é cuidador. É um substantivo. E a nossa experiência com o cuidador. Vamos ler a passagem para depois a gente ir conversando. Porque sem a palavra é a Vacilo que fala. Essa que vai fecundar tudo. Êxodo 14, que vocês já abriram com certeza. Vamos ler capítulo, o 1, aí depois eu vou pulando. 1, o 2, nós vamos ler. Vamos lá? O Senhor disse a Moisés, dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Piairote, entre Magdol e o mar, defronte de Baal, Sefom. Acampareis defronte desse lugar, perto do mar. Agora nós vamos lá no 4. Endurecerei no coração do faraó, e ele os perseguirá, mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó,
e sobre todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Vamos ler o 10, 11 e 12. Vamos lá? Aproximando-se o faraó e os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz, e disseram a Moisés: não havia porventura túmulo no Egito, para que nos conduzistes a morrer no deserto? Por que nos fizestes isto, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: deixamos-nos servir os egípcios? É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Vamos ler o 15 e o 16. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E tu, levanta tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vamos lá no 19. O anjo de Deus que marchava à frente do exército dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles. Agora vamos ler o 21 e 22. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso, vindo do oriente, que soprou toda a noite e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E a nossa experiência com o cuidador começa com os nossos pais, os nossos primeiros cuidadores. Precisamos, o ser humano precisa de uma família, precisa de um pai e de uma mãe para ter a experiência do cuidado. Aí começa a nossa primeira experiência em ser cuidados e aprendermos também a cuidar. Às vezes nós, nesse cuidado maternal e paternal, sofremos machucados, sofremos arranhaduras, quedas, pelos desencontros das famílias, mas mesmo assim, Deus está lhe gestando a capacidade de sermos cuidadores um dia. E às vezes se impede a nosso encontro de amor com Deus, porque ser cuidador é viver amor. Não se cuida se não se ama. E essa experiência de amor com Deus, às vezes, por não termos tido uma experiência boa com os nossos pais, com a mãe ou com o pai, isso impede de termos um encontro de amor com Deus. Fechamos os nossos corações, principalmente quando dizemos que Deus é amor e que Deus é Pai. Se nós temos uma experiência negativa com nossos pais, como é que eu vou acreditar que Deus é Pai e é amor? Se eu conheci um homem que às vezes me maltratava, não me amava, que me desprezava, que às vezes até me abandonou, que às vezes nem reconheceu-me como filho, não deu o seu nome, e aí o coração vai se fechando. E nós vamos criando muralhas, montes, que fica difícil de atravessar. Mas essa caminhada de aprender a ser cuidadores, nós também aprendemos, depois de crescidos com a nossa família, e por sermos templo do Espírito Santo, a ser cuidadores de nós mesmos. Não tem como amar o outro se eu ainda não aprendi a amar a mim. A palavra diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas experimentar e fazer a experiência deste amor ao próximo passa pelo meu aprendizado de amar a mim. Como eu vou medir o que eu faço ao outro se eu não sei sentir a dor do outro? Porque eu não sei me amar. E nesse desamor à nossa pessoa,
Nós às vezes ficamos míopes no nosso olhar e paramos o nosso olhar apenas na escultura, na beleza física, sim, que foi Deus de Deus que traçou, que fez, que esculpiu, mas não transpomos os mares da nossa existência, descobrindo que o amor vai além da aparência. O amor vai além do que nós podemos ver. O encantamento pela escultura acontece e às vezes nos aproxima, mas se pararmos nesse encantamento e às vezes com as fragilidades que trazemos da nossa história, nós nos entregamos, doamos o corpo ao outro, mas não entregamos as almas. E o amor, na grandeza do amor divino entre homem e mulher, ele se completa quando aprendemos a amar a escultura, mas não só como um objeto que dá prazer e é bom ter prazer, mas como algo que ali eu contemplo a beleza de Deus. E ao contemplar a beleza de Deus naquele homem, naquela mulher, eu transponho os mares da existência carnal e posso adentrar no amor da alma, que é esse que fecunda a perseverança dos relacionamentos. É esse que fecunda a doação no momento conjugal. Ali sim acontece um encontro de corpo, mas muito mais um encontro de alma. E ali o céu e os anjos aplaudem, porque naquele momento, assim como na mesa eucarística, quando os sacerdotes invocam o Espírito Santo e transubstancia o corpo, o pão em corpo e o sangue, o vinho em sangue, no momento em que homem e mulher, pela descoberta da beleza da escultura humana, mas muito mais por transpor as esculturas e descobrir o amor da alma, e isso tudo através da bênção sacramental, os anjos cantam, os anjos louvam, porque a cama se torna um altar divino, que se transubstancia em cuidado um com o outro, para gerar vida, mas vida em abundância. Amém. E nesse caminhar de sermos cuidados, a palavra de Deus nos ensina a nos colocar atrás. O cuidador, para observar, ele às vezes tem que estar atrás. É atrás que você observa. E ali o Senhor pôs o anjo, a nuvem foi atrás para proteger os israelitas do ataque dos egípcios durante a noite, enquanto a maré abaixava. Porque a maré à noite sobe mais. Enquanto a maré abaixava. Mas não só a maré por causa do cajado milagroso, mas a maré dos contratempos humanos que murmuravam. E como Deus ia dar a graça de transpor o mar e chegar a uma terra boa, se o coração não estava pronto para aquela semeadura? E aí, precisamos aprender a esperar. A espera, muitas vezes, é um caminho de nos tornarmos cuidadores. Saber esperar. E nesse saber esperar, às vezes até o momento certo para falarmos algo. Isso acontece na família. Às vezes nós queremos conversar, observamos alguma coisa difícil nos relacionamentos, e naquele momento em que nós estamos ainda muito, às vezes, ofendidos com tudo aquilo, é hora de esperar o mar abaixar. É hora de pedir o cajado de Deus para que possamos atravessar aquela dificuldade no relacionamento ou no nosso diálogo para resolver os problemas e esperar. Mas não só esperar como acomodados, mas esperar contemplando e conversando com Deus. Não na murmuração, mas reconhecendo as fragilidades humanas que temos em sermos cuidadores. É muito bom ser cuidador, mas é muito difícil também ser cuidador. É muito difícil.
Na quarta reflexão que o Senhor foi me dando aqui, Ele fala também da humanidade machucada. A humanidade machucada pelos contratempos dos relacionamentos, dos convívios na sociedade, também, às vezes, impede do olhar transpor e nos doarmos nesse gesto cuidador que Deus nos convida. Porque assim, nesse gesto cuidador, o amor de Deus aparece. Pregamos Deus sem precisarmos estar ditando palavras do Evangelho. E as pessoas vão reconhecendo que vale a pena seguir a Deus. Mas os machucados do convívio da humanidade também causam isso. Por escolhas. Porque o Senhor fala que devemos escolher a vida. Mas nós podemos escolher a morte. E as nossas escolhas interferem nesse cuidado. Às vezes podemos escolher viver no álcool, na droga, na prostituição, no comprar afeto. Mas não é comprar afeto às vezes porque deu um dinheiro. Às vezes as pessoas não conseguem ficar só. E por não conseguir ficar só, não esperam o tempo de Deus de abrir o mar e trazer a pessoa certa. E aí aquela busca do preenchimento do vazio existencial, ela se entrega às vezes a várias parceiras e vários parceiros, ou se entrega nas drogas, no álcool. Eu essa semana ouvia o Casagrande num programa esportivo. Ele estava sendo entrevistado e ele falava sobre o vazio existencial que ele sentia por causa das drogas. E perguntavam a ele, preencheu? Ele falou assim, eu não preenchi, eu troquei por outros prazeres. E o prazer dele hoje em estar trabalhando na Rede Globo, mas ele precisa de 2 psicólogos que o acompanham diariamente para que ele não reincida na questão da droga. E aí, ouvindo aquilo, eu pensei, ele ainda não descobriu o cajado para atravessar o mar a pé enxuto. Mas ele pode descobrir por nós. Pelo nosso jeito de ser, de viver esse cuidado. Não, e o cuidador não condena, não julga. O falso cuidador, sim, põe defeito, é culpa dele. É um culpado, ele que toda a responsabilidade está no outro. Mas o cuidador é aquele que abraça, que conduz, que vai corrigir, sim. Porque Deus falou, Moisés, porque esse povo fica murmurando, caminhe. Ele não mandou parar, mandou caminhar. A nossa parte nós temos que fazer. Mas não podemos ficar na condenação do outro. E o quinto ponto desse ser cuidador, o Senhor nos chama a falar da ecologia. E aí eu fico às vezes caminhando, e nesse tempo que o Senhor foi me falando, dessa travessia ao Mar Vermelho, desde sábado ele fala, e ele já me fez atravessar vários mares, e hoje ele está atravessando do jeito que ele quer. Eu fiquei contemplando as ruas. Eu contemplo sempre isso. E esse ser cuidador, pai e mãe, o estrago que às vezes acontece na ecologia, no ecossistema, entupindo poeiros, enchentes, passam pela nossa responsabilidade em não sermos cuidadores também da natureza e transmitir isso aos nossos filhos. Quantas vezes estamos dirigindo e observamos pessoas pegando a latinha de cerveja e jogando fora pela janela do carro, papelzinho de bala? Passamos na rua aquelas pessoas que estão entregando aqueles panfletos de dentistas, as pessoas pegam aqui e jogam ali na esquina amassadinho. Isso é responsabilidade de filhos de Deus, cuidar da natureza. E nós, quanto cuidadores genuínos
porque conhecemos esse Deus amor, não fazemos a representação do cuidado de Deus com a natureza. A maioria dos católicos no Brasil, ainda mesmo batizados, mesmo que não estejam, ainda o censo ainda diz que a maioria são católicos, muitos estão ainda caminhando para o lado evangélico, mas a maioria são os católicos. Somos nós que estamos assoreando os rios. Somos nós que estamos entupindo bueiros. Somos nós que estamos negando o legado de amor que foi dado por Deus para nós. Somos nós que matamos os peixes quando, ao invés de mandarmos as baterias dos celulares para o descarte correto, jogamos no lixo comum. Nós somos cuidadores. Queremos atravessar o mar a pé enxuto. Mas isso também é responsabilidade nossa. Cuidar da natureza humana, mas da natureza física. Quantas vezes aqui a gente olha um monte de papel dentro do templo do Senhor, chiclete grudado no banco, garrafa esquecida, pedaço de bala depois que na quinta-feira as mulheres que cuidam do templo doam seu serviço como servas, limpando a igreja, limpar e faxinar a igreja toda. Às vezes tem pais do lado que deixam o filho jogar a balinha, o papelzinho da balinha. Eu já fiz catar. Porque se o pai ou a mãe não ensina, alguém tem que ensinar. Então, isso é cuidado também. E nós precisamos, católicos, descobrir esse cuidado da natureza. Porque se amamos os filhos que Deus nos deu, e nesse amor de filhos, agora eu vou me apresentar como mãe. Eu sou de quebrar os paradigmas, né? De ser tudo certinho, tem que chegar e começar por aqui. Eu sou mãe de uma filha, Nájila, filha que Deus me permitiu gerar e me deu vida, permitindo atravessar as dificuldades a pé enxuto, ao contemplar aquela beleza daquela filha que eu precisava de cuidar. E Ele me deu filhos no amor. Me deu o Álvaro, o Marcos, e agora me deu a Helena, uma estagiária que eu amo tanto. E me deu um irmão, que eu sou meia madrinha e meu irmão, que é o Dionísio. É um irmão que eu amo muito. E esses filhos também me ajudam muito a me tornar cuidadora, respeitando a diferença de cada um, mas sabendo empurrar, sabendo corrigir, sabendo ouvir também quando eles me corrigem. E é tão bom ser mãe gestacional, é graça divina, mas também é muito bom ser mãe no amor, porque leva cura para os corações dos filhos, mas também gera cura nos nossos corações, às vezes na impossibilidade de gestarmos ou na forma como gestamos ou fomos gestados. É isso que o Senhor hoje nos trouxe, nessa reflexão sobre a passagem do Mar Vermelho. Como Moisés, nós somos chamados à nossa responsabilidade individual, porque a salvação é individual. A nossa responsabilidade individual pela salvação do outro, enquanto alguém que conduz o outro para Deus, mas a nossa salvação em sendo cuidadores de nós mesmos, mas principalmente em sendo cuidadores da obra divina que Deus nos deu o legado, nos deu o cajado pelo batismo, de continuarmos semeando o amor de Deus, semeando o perfume divino de Deus, aonde quer que estejamos, sem indiferenças com o outro. Podemos estar com o melhor perfume e a melhor roupa, mas do outro que está do nosso lado, ele é tão importante quanto nós, ou talvez até mais do que nós. Eu tive uma grande experiência do amor de Deus, cuidador, com uma pessoa que hoje eu poderia dizer que seria um homem de rua. Na fase em que eu estava ainda dependendo do cajado dos irmãos, me ensinaram o caminho para eu atravessar o mar.
para chegar nas águas curadoras do amor de Deus. E eu estava indo na missa na Nossa Senhora da Lapa, era 5 horas no sábado, e quando eu cheguei naquela igreja, estava muito cheia naquele dia, e eu cheguei correndo com a Nájila. Eu só olhei onde ia sentar, não olhei ainda quem estava do lado. Uma igreja cheia tinha um lugar. Estranho, né? Igreja muito cheia, nunca vai sobrar lugar, mas tinha um lugar. Sentei-me. Quando eu sentei, aí eu observo do lado. Observei ao lado, tinha um senhorzinho. Sujinho, chinelinho de dedo, os pezinhos todos pretos. Sujinho. Eu lembro hoje, gente, como eu cheguei. Eu cheguei num terno de linho, bege, com um echarpe no pescoço, um sapato bege, com perfume, e sentei-me do lado daquele homem. E ali eu comecei a contemplar o Deus que estava do meu lado. Ele tirava o chinelinho e mexia os dedinhos. Eu olhava para ele e falava, e meus dedos apertados nesse sapato. Ele estava mais feliz. Ele estava mais feliz do que eu. Aquele homem não exalou nenhum mau cheiro. Nenhum mau cheiro. Que normalmente, às vezes, os homens de rua trazem. E lá sempre ora-se o Pai Nosso dando as mãos. Temos as mãos. E naquele dia eu tive uma grande experiência do amor de Deus. Quando terminou a missa, ele foi até a mesa eucarística, ele foi na procissão eucarística e comungou. Quando terminou a celebração, eu continuei contemplando aquele homem, ele atravessou as ruas, nunca mais eu o vi. Mas ali eu tive uma experiência com Deus Pai, com Deus humano que estava ali do meu lado. Simples, como talvez um andarilho. E ali Deus me mostrava que nós podemos, na escultura física, aparentarmos uma forma diferente do outro. Mas não podemos parar nisso. E ali eu tive a grande experiência do amor de Deus na humanidade, na simplicidade daquele homem. E foi tão lindo. Ser chamada cada dia mais a viver a humildade. A viver a simplicidade da alma, na ternura e na simplicidade daquele homem de rua. É isso que Deus hoje quer nos ensinar. Cuidador é aquele que transpõe. O que é transpor?